Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Diogo Freitas, meu perfil no Instagram é Diogo Muito Além do Direito. Pois bem, eu sou a favor de uma audiência pública para discutir o rol de procedimentos da ANS. Óbvio que eu sou a favor de uma audiência pública. Inclusive, se isso ocorrer, eu estarei lá. Inclusive, se isso não ocorrer, eu já estou lá, batalhando por esses direitos. Eu já estou lá, discutindo, ponderando, levando ideias aos julgadores. Há tempos que eu faço isso. Em julho desse ano, quando muitas pessoas festejaram uma significativa alteração favorável aos pacientes com planos e seguros de saúde, dizendo que os planos e seguros não poderiam mais limitar, eu alertei, em julho eu alertei, de novo, enquanto todos festejavam, eu alertei. Isso é uma armadilha, isso não é o que parece, porque embora tenha colocado a ANS uma questão ilimitada de terapias, a ANS nada mais fez do que parar de brigar com o judiciário. O judiciário já vinha condenando os planos de saúde a atendimento ilimitado. A ANS não fez nada demais. Muito pelo contrário, a ANS pela primeira vez se manifestou sobre a natureza do rol, dizendo que o rol que os planos deveriam seguir, o seu rol, era e ainda é taxativo. Pela primeira vez a ANS se manifestou, agora em julho, quando todos comemoraram e não perceberam o que a ANS fez. E eu alertei, eu disse, pessoal, isso está na mão do STJ. Eu falei isso em julho, eu já falava isso antes. Isso está na mão do STJ. E agora o que está acontecendo? Está todo mundo aí fazendo barulho, pedindo audiência pública com o STJ. Como eu previ lá atrás. Não sou mais inteligente do que ninguém, só que eu olho além da curva, eu olho políticas públicas, eu vejo a coisa como um todo. Então, prestem bem atenção no que eu vou dizer novamente. Novamente eu vou dizer. A audiência pública é muito importante, é bom. De novo, eu sou a favor. Eu sou pai de uma criança autista, eu vivo isso diariamente, eu luto por isso. Se tiver qualquer tipo de alteração ou vantagem para as famílias com autismo decorrente dos planos e seguros de saúde, vai me atingir. Porque pela primeira vez do ano passado para cá, estamos pegando reembolso junto ao nosso seguro-saúde. Até então, nós sempre cuidamos do nosso filho particular, nunca levamos nosso filho em atendimento público ou atendimento de plano de saúde. Foi sempre do nosso bolso, 2014 até 2020. Somente em 2020 que nós começamos a utilizar reembolsos de seguro-saúde. Então, se tiver alguma alteração, ótimo, nós vamos ser beneficiados. Mas a minha preocupação maior não é essa. Porque se nós não formos beneficiados, eu vou continuar pegando restituição de uma sessão limitada aqui, uma sessão limitada acolá, sem problemas. E vou pagar particular aquilo que eu entendo, porque graças a Deus e ao meu trabalho e da minha esposa, nós podemos. Graças a Deus e ao trabalho. Então eu não precisaria nem estar gravando esse vídeo aqui se eu não quisesse, percebem? Mas eu quero. Eu quero porque eu me preocupo com todos. Porque como eu, que pode pagar particular, é minoria. Como eu, que tem plano de saúde, seguro de saúde, é um pouco mais do que quem pode pagar particular, mas é minoria. Vamos imaginar que existam mesmo somente 2 milhões de autistas no Brasil. Quando eu digo somente, porque eu acho que é mais. Para mim, nós estamos na casa dos 4 milhões, mas são só suposições. Vamos imaginar que são 2 milhões mesmo.
certo? Qual é o percentual de autistas e familiares que vocês acham, dentro desse número de 2 milhões, que podem pagar particular? Não sei, 1.000? 2.000 famílias? 3.000 famílias? Nós temos 6.000 municípios no Brasil aproximadamente. 6.000 famílias? 10.000 famílias? Não sei, mas é um número muito insignificante para o número total que eu estou dizendo, de famílias que podem pagar particular. E um número um pouco maior, como eu já disse, de famílias que podem pagar planos de seguro-saúde, graças a Deus. Queria que fossem todas, queria que nem todas precisassem disso, que o sistema público fosse suficiente. Mas não é. Bem, então, desses 2 milhões, quantas famílias estão brigando por essa audiência pública? Quantas famílias vão ser beneficiadas com esse rol da ANS sendo considerado exemplificativo e não taxativo, obrigando, de certa forma, por meio da jurisprudência do STJ, forçando a ANS, de certa forma, a fazer uma alteração em sua resolução e, de vez, colocar isso como um rol exemplificativo, ficando a cargo dos médicos, ou de psicólogos, ou da equipe multidisciplinar, etc., depender do caso, quais são as terapias mais adequadas. Quem dera, né, pessoal? Fosse assim na prática, quem dera. Seria ótimo, seria maravilhoso, né? Mas mesmo assim, estamos falando de uma minoria que vai ser beneficiada ou prejudicada. Não há direito adquirido aqui. Não há direito adquirido. Direito adquirido não nasce em jurisprudência. Tinham muitas jurisprudências favoráveis. Não nasce em jurisprudência. Direito adquirido nasce em lei. Isso não é direito adquirido. Jurisprudência não é direito adquirido. Direito adquirido, sim, se você já tinha o seu direito concedido há muito tempo, blá, 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 aí podemos começar a falar de direito adquirido. Mas mesmo assim estamos falando de uma minoria. Entendam o que eu estou dizendo. Sou a favor, óbvio. Vou ser beneficiado, óbvio. E torço muito para que essa minoria seja beneficiada e continue sendo beneficiada, claro. Senão não estaria nem gastando meu tempo aqui fazendo esse vídeo. Que eu solicito a vocês que compartilhem ao máximo, porque vão ter muitas informações, muitas, e vocês precisam ter coragem em compartilhar, e estão autorizados. Pois bem, o que ocorre? Quando nós falamos de planos e ou seguro-saúde, tendo que cobrir terapia ABA nesse país, vocês sabem por que os planos de seguro-saúde não querem cobrir? Vocês sabem por que os planos e ou seguro-saúde têm birra? Vocês sabem por que os planos e ou seguro-saúde fazem tanto lobby dentro da ANS? Vocês sabem por que os planos e ou seguro-saúde estão nessa briga com todas as forças junto ao STJ? Não é só porque são empresas e querem lucros, não. Também, mas não é só por isso. Não é só porque eles estão de saco cheio dessa briga com os autistas, não. É porque há alguns anos, eu venho conversando isso, inclusive, com a Michelle, minha esposa, os terapeutas dos autistas, principalmente os terapeutas ABA, vêm ganhando valores dos planos de saúde, valores a título de restituição, maiores até do que os médicos. Os médicos que atendem pelo plano de saúde, em linhas gerais, recebem menos do que aqueles que atendem autistas com terapia ABA, por exemplo. Por isso, esse é o principal motivo. Equilíbrio econômico. E é isso que vai ser discutido na jurisprudência. Então, se vocês querem audiência pública, vão para ela preparados, porque eu irei,
para discutir o que realmente está em jogo. Equilíbrio econômico, grana, business, money. Entendam as regras do jogo. Não se enganem. E quando você tem uma realidade no Brasil aonde juízes condenam planos de saúde a cobrirem terapia ABA de forma ilimitada, e essa terapia ABA tem que ser praticada por mestre, doutor, com supervisão X, com supervisão Y, sob o pretexto de qualidade, porque não é isso que mede qualidade, você onera para o plano de saúde, torna essa cobertura inviável, torna essa cobertura desequilibrada economicamente com os outros profissionais da saúde, principalmente com os médicos, cara pálida. Eu falei isso tempos atrás, de novo, a Michele também falou. Essa farra não vai durar. E não durou. Planos começaram a negar autistas, planos começaram a negar mudança de plano, seguros começaram a negar mudança de plano, planos negam adesão, planos negam mudanças de plano, repetindo, planos não cumprem direitos, planos não cumprem liminar. Quando eu falo planos, seguros, etc. Então nem aí, vão brigando, vão enrolando, vão protelando, fazem um conchavo com a ANS, fazem uma alteração que a jurisprudência já vinha batendo, mas colocam lá escondidinho, rol taxativo e ninguém percebe. Agora fazem lobby no STJ. E, lamentavelmente, eu digo a vocês, as chances de ganhar são grandes do plano, do seguro, da ANS, etc, blá, 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 blá. Não importam as partes. Eu não estou fazendo um vídeo jurídico de legitimidade ativa, passiva, quem está no polo ativo, quem está no polo passivo, se tem litisconsórcio, se não tem, efeitos da decisão transcendental do STJ. O propósito do vídeo não é esse, não é jurídico, não é para advogados. Então, as chances do STJ dizer que o rol da ANS é taxativo, infelizmente, são grandes. Por quê? Porque os terapeutas foram com muita sede ao pote. Muita sede ao pote. E o desequilíbrio financeiro na cobertura dos atendimentos dos autistas é muito grande em relação aos outros profissionais da saúde. E isso não pode perdurar no Brasil, isso não consegue perdurar. Eu queria muito que fosse assim. Queria muito que todos os profissionais da saúde ganhassem muito bem. Mas isso não vai acontecer. Da forma que vinha, eu acho que não vai acontecer. Não posso dizer o que vai acontecer, nem estou torcendo contra, não é isso. Só estou sendo realista. Realista. Se vocês querem que a cobertura seja ilimitada, porque realmente os autistas precisam disso, vamos adequar valores. Vamos adequar o sistema de atendimento para que fique viável para os planos. Não adianta ficar, o plano lucra, o plano isso, o plano aquilo. Não adianta. Não adianta. Isso vai acontecer. Da mesma forma que tem planos que lucram, tem planos que quebram. Então, isso vai acontecer. Nós temos que colocar uma coisa adequada às regras do jogo. As regras do jogo são diferentes das regras que alguns querem jogar. De novo, eu gostaria muito que as regras fossem financeiramente muito benéficas a todos. Mas não vai funcionar assim, cara pálida. Não vai funcionar. Pode esquecer. Não vai funcionar. A máquina não se sustenta por grande tempo da forma que vinha em alguns locais. Resultado está aí. Então, vamos lutar pela audiência pública? Vamos. Vamos brigar por isso? Vamos. Mesmo tendo um número favorecido e minoritário de autistas e famílias num cenário de famílias com entes queridos com autismo, sim, nós vamos brigar, claro. Uns brigando pelos outros, um batendo palma pelo sucesso do outro, desejando melhores políticas públicas, etc, etc, etc. Claro, lógico. Lógico.
Se a petição chegar para mim, eu assino, lógico, apoio, estou aqui fazendo vídeo, inclusive, mas eu vejo depois da curva, pessoal. Eu vejo políticas públicas, eu vejo gestão, eu sou gestor, eu sou mestre em Direito e Políticas Públicas, eu sou gestor, eu tenho uma empresa de sucesso, trabalhei em empresa minha vida toda, eu não sou bitolado. Então, eu estou vendo a coisa de outra maneira, que muitos de vocês não estão vendo. Uns por ignorância e outros por má fé. Então, vamos sim, vamos, contem comigo. Mas da minha boca, a minha voz, eu não gasto com abobrinhas. Não gasto com abobrinhas. Quais abobrinhas? A petição pública? A audiência pública? Óbvio que não. Isso eu já falei que apoio. Isso eu já falei que estou certo. Agora, qual é o clamor social? Eu não estou vendo nenhum clamor social. Eu não estou vendo petição pública. Eu não estou vendo compartilhamento de vídeo. Eu não estou vendo nada disso para apoiar o projeto de lei 1917 de 2021. O projeto de lei 1917 de 2021, o projeto de lei 1917 de 2021, de novo, o PL 1917 de 2021, o PL 1917 de 2021, ou se preferirem, o PL 1917 de 2021, proposto pelo senhor ilustríssimo, excelentíssimo deputado Léo Moraes. Projeto esse que eu trabalhei com assessoria. Projeto esse que eu fiz colocações, redigi partes essenciais para o funcionamento do sistema particular de saúde desse país de forma adequada à realidade econômica e social para, de fato, os autistas e suas famílias terem atendimento ilimitado de qualidade. Lá nesse projeto, que se for aprovado, nós não precisaremos mais de STJ, nós não precisaremos mais de juízes de primeiro grau, nós não precisaremos mais de TRFs, nós não precisaremos mais de ações civis públicas propostas pelo MPF, a não ser que seja para cumprir a lei, não é? Aí tudo bem, ações para exigir o cumprimento da lei, mas aí o caminho já está mais fácil. A ação para cumprir o cumprimento da lei, a ação para determinar o cumprimento da lei. E não a ação para discutir se você tem direito ou não, porque o direito já vai estar na lei. Mas para esse projeto virar lei, 1917-2021, vocês têm que compartilhar, vocês têm que dar ok lá no Senado, vocês têm que assinar a petição pública que eu vou promover, vocês têm que compartilhar esse vídeo. E não é para exaltar o Diogo que trabalhou nesse projeto, não. E que, modéstia à parte, fez um projeto primordial junto com a assessoria do deputado Léo Moraes. Não é isso, não. É para, de fato, termos um sistema particular de saúde funcionando. Nesse projeto, você terá o analista do comportamento pós-graduado supervisionando aplicadores, que podem ser inclusive familiares, que terão direito a terapias ilimitadas, com o diagnóstico ou com suspeita de autismo, que é muito importante. E o diagnóstico esse que pode vir do médico ou do psicólogo. Tudo bem que o médico é mais preparado, tudo bem que o diagnóstico mais completo, mais adequado é da equipe, mas em comunidades carentes, na ausência de profissionais, se tiver um psicólogo preparado lá, de preferência um neuropsicólogo, por exemplo, e não tiver um médico, ele que deu o laudo, ele que deu o psicodiagnóstico, e esse paciente vai andar atrás dos seus direitos e fica valendo. Isso é um projeto bem feito. Pode ter uma aresta ali, uma aresta aqui, mas analistas do comportamento pós-graduados trabalhando de maneira autônoma, sem dar bênção para ninguém. Mão de obra adequada, com remuneração adequada à realidade. É isso. Simples assim. Dentre outras terapias que estão nesse projeto, inclusive educação física, musicoterapia e terapia ABA.
E aí, meu amigo, que se lasca o rol da ANS, porque nós vamos ter uma lei federal. Agora, cadê o movimento em cima dessa lei? 1917 de 2021, melhor dizendo, esse projeto de lei. Sabe por que que muitos influenciadores, muitas pessoas não compartilham? Porque fui eu. Sabe por que mais? Porque esse projeto não contempla mestres e doutores como analistas do comportamento absolutos. Por isso. E aí, muitos influenciadores, que se dizem ativistas, mas na verdade são mau caráteres, recebem benefícios desses mau caráteres profissionais, mau caracteres profissionais, mestres, doutores, não sei o que lá, e se calam e defendem o que esses mestres doutores mandam. Vocês entendem? De novo, nós temos um PL 1917/2021 que vai dar direito aos pacientes segurados de planos de seguros de saúde a ter atendimento de qualidade, mesmo que não tenham um diagnóstico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito mais do que um julgamento de STJ. Cadê o movimento? Não precisa citar meu nome, não. Só faz o movimento. E sabem por quê que eu sou tão indignado com essas colocações de mestrado e doutorado, somente mestre e doutor pode ser analista do comportamento? Eu já disse várias vezes, mas vou continuar dizendo. Nós temos 5 programas de mestrado e doutorado no Brasil em análise do comportamento. 5. 4 acadêmicos. Sabe o que significa isso? Que formam professores e doutores. Eu desafio qualquer mestre e ou doutor, qualquer professor da UNB, da Universidade Estadual, salvo engano, de Londrina, da Universidade Federal do Pará e da USP e da PUC, na verdade são 6 programas, e da PUC, esses 5 programas que eu falei, PUC, USP, Universidade Federal do Pará, UNB e Universidade de Londrina, desafio todos vocês. Vamos fazer uma live, uma reunião, e depois nós disponibilizamos. E vocês me mostram com papel que a finalidade desses programas é profissional. É formar profissionais, é formar analistas do comportamento profissionais. Desafio vocês, porque é mentira. A finalidade desses programas é formar professores e pesquisadores. É estudar behaviorismo, a parte filosófica das ciências do comportamento. É estudar análise do comportamento experimental, pesquisa de base, a parte de pesquisa da análise do comportamento. O que é muito importante, óbvio, mas não prepara nenhum analista do comportamento para lidar com a sua criança, com o seu jovem. Eu desafio vocês, dessas 5 universidades, a me mostrarem os conteúdos programáticos, porque eu conheço, a me mostrarem os conteúdos programáticos. E nesses conteúdos programáticos, vocês mostrarem aonde tem disciplina prática, que ensina questões práticas. Eu desafio vocês. Eu desafio vocês a emitirem um ofício dizendo que esses programas são profissionais, visando a formação de analistas do comportamento para a prática. Eu desafio vocês a me mostrarem conteúdos programáticos de autismo sólidos, suficientes para se formar um analista do comportamento. Então, como que vocês ficam batendo no peito e dizendo que só os mestres e doutores desses programas podem ser analistas plenos, podem ser supervisores? E o pior, vocês dizem que até profissionais que se formaram, fizeram mestrado e doutorado em áreas afins. Áreas afins. O cara teve 50 matérias, teve uma de análise do comportamento e ele pode ser seu supervisor. E muitos de vocês nunca tiveram um consultório, nunca atenderam uma criança, nunca abriram um livro de autismo. Existe uma coordenadora, que foi coordenadora do programa de mestrado em ciência do comportamento da UNB, que não sabia nem da existência do estudo de Lowas, que foi o maior
Foi um dos principais estudos quanto à eficácia da aba com autismo, etc. Blá, 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 blá. O contexto desse vídeo não é esse. A própria UNB já emitiu comunicado dizendo que o programa dela não é profissional, não é voltado para autismo. E vocês ficam aí falando essa porcaria. Nem pesquisa direito vocês estão fazendo. Muitos desses programas têm nota baixa na CAPES. Nota baixa. Muitos desses mestres e doutores em análise do comportamento nem davam moral para o autismo há 10 anos atrás. Mas aí o mercado ficou aquecido, investimentos, grana, planos de saúde, blá, blá, blá. Aí começaram a enveredar para essa área. Eles não conhecem a nossa dor. Perguntem aos ativistas mais antigos que eles vão me dar razão. Perguntem, se manifestem. Mestres e doutores no Brasil, na sua grande maioria, são academicistas, são professores e pesquisadores. E a maioria está sem ter o que fazer. Sabem por quê? Porque o financiamento de pesquisa foi cortado, mas raso assim, ó. E eu não quero entrar em questões políticas de Bolsonaro, não me interessa, nem nesse vídeo. Agora, o fato é, se é certo ou errado é outra questão. O fato é, pesquisa, muitos desses mestres e doutores viviam de pesquisas e sala de aula em universidades privadas. Pesquisa e sala de aula, pesquisa e sala de aula. Importante? Importante. Pesquisa, as bolsas foram cortadas, perderam a grana, perderam dinheiro para viajar para os congressos, por aí vai. E a grande maioria deles não tem emprego público de servidor. Existem estudos que mostram que 25% a 30% dos mestres e doutores no Brasil estão desempregados. E na análise do comportamento, na psicologia, etc., muitos não têm traquejo, não têm competência, não são empreendedores. Então dependem de emprego em sala de aula em universidades privadas ou servidores de universidades públicas, que é a grande minoria. Ou pesquisa, que foi cortada. Não estou debochando, estou achando bom. Eu sou a favor de pesquisa, eu sou a favor de ciência. Eu cursei mestrado, eu cursei 1 milhão de pós-graduações, estou cursando minha 3ª graduação. Só que as coisas têm que ser ditas como elas são de verdade. De verdade. Muitos desses analistas do comportamento pregavam a mentira de que a análise do comportamento era privativa da psicologia. Eu fui lá e derrubei. Fundamentei. Até o Conselho Federal de Psicologia me disse isso por meio do e-mail. E eles começaram a mudar esse discurso, ficaram com vergonha. Agora eu estou batendo e desmascarando eles essa questão do mestrado e do doutorado. E eles estão ficando cada vez mais com vergonha e sem saída. Nós temos um programa profissional de análise do comportamento, do Paradigma em São Paulo, do Núcleo Paradigma em São Paulo, que é mais voltado para a formação de profissionais. Quer dizer, como que nós vamos delegar uma supremacia profissional a um número tão insignificante de mestres de fato preparados para a análise do comportamento? E se nós formos pegar esses mestres que se formam no Paradigma, que profissionalmente estariam preparados para a análise do comportamento, eu ainda tenho que fazer uma peneira para ver quais são preparados para trabalhar com autismo, porque a análise do comportamento não é autismo. A análise do comportamento tem vários segmentos, várias áreas: gerontologia, esportes, empresas, organizações, se preferirem. Agora, 70% dos analistas do comportamento nos Estados Unidos, segundo pesquisa, vão para o autismo por causa de investimento. Mas isso não quer dizer que todos têm aptidão, todos entendem de autismo, todos gostam de crianças. Tem todos esses parâmetros aí. Então, por mais que a análise do comportamento seja ciência, ao meu ver, e com base em tudo que eu já li, pesquisei, recomendações de órgão, com melhores resultados para as crianças autistas, jovens autistas, etc., para aquisição de comportamentos, manejo de comportamentos, problemas, etc., as outras ciências também têm seu grau de importância. À medida que o autista vai crescendo, uma psicoterapia é muito importante. Então tem tudo isso. Não dá para desprezar
as outras ciências como muitos fazem. Então, você quer ir para uma audiência pública para ser razoável? Contem comigo. Você quer ir para uma audiência pública para viajar na maionese? Não conte comigo, que eu não faço política pública ineficiente. Não faço. Eu faço política pública eficiente, que vai dar certo, né? E aí, umas pessoas aí que eu não quero adjetivar, elaboraram um PL, que é o 3102 de 2021, PL 3102 de 2021, cheio de ilegalidades e inconstitucionalidades. Alguns deputados enganados ou mal informados propuseram esse PL. Sabe o que aconteceu com esse PL? Morreu, foi devolvido para a autora. A própria autora requereu de volta o PL. A própria autora. Um PL cheio de barbaridades, que delegava a uma associação de direito privado a competência para fiscalizar e regulamentar uma profissão dos analistas do comportamento, tal como tentaram os psicomotricistas, que tiveram a profissão regulamentada em 2019. Mas sabe o que aconteceu com a tentativa deles, da Associação Brasileira de Psicomotricidade, de tentar ser um conselho, de tentar ser aquele que ia regulamentar a profissão? Caiu por terra, essa parte foi toda vetada no projeto, porque é inconstitucional. E aí hoje nós temos uma profissão da psicomotricidade regulamentada sem conselhos, sem força, uma profissão sem força, regulamentada. E assim, de novo, vieram esses analistas do comportamento que não têm competência para trabalhar, não têm honra, não sabem a nossa dor, não estão preocupados com a nossa dor, querem cabide de emprego no SUS, e implantaram na cabeça de alguns deputados um PL, o 3102 de 2021, que caiu por terra. Que a própria autora não me devolve. Não está certo isso aí. E um dos autores da proposição já pediu para sair do barco, porque ele viu que o PL está todo errado. E agora, pasmem vocês, existe uma petição pública de apoio a esse PL, proposta por uma pessoa aí, mentindo, escondendo fatos. Na justificativa dessa petição pública está assim: esse PL, o 3102 de 2021, vai regulamentar o rol da ANS. Mentira! O PL que vai regulamentar o rol da ANS é o 1917 de 2021, que eu ajudei a redigir. O PL 3102 de 2021 só tem barbaridades. Não tem essa justificativa. A justificativa é mentirosa na petição. E esse PL 3102 nem está tramitando mais, foi devolvido para o autor, e a petição continua. Ainda bem que vocês têm a mim para agir politicamente. E pasmem vocês, algumas pessoas lá de cima dos planos e seguros de saúde, algumas pessoas da ANS, algumas pessoas do judiciário já me informaram que o grande problema da terapia ABA nos planos de saúde é esse excesso de preciosismo, onde mestres e doutores, nem sempre competentes, querem se passar por competentes e querem implantar sistemas de supervisão para eles ganharem rios de dinheiro e os planos não têm como pagar. Ou seja, eles estão nos atrapalhando. Além de mentir, esses mestres e doutores, eles estão nos atrapalhando. Eles não conhecem a nossa dor e querem atrapalhar a grande maioria de autistas. Lembra da maioria que não tem dinheiro para plano de saúde, que depende do SUS? Querem atrapalhar a maioria, implantando no SUS, por meio de um PL que já caiu, 3102 de 2021, um sistema de supervisão, um sistema de mestrado e doutorado que o SUS nunca teria condições de pagar. Pois é esse tipo de gente que você apoia. É esse tipo de gente que mente na petição pública para você assinar a petição. É esse tipo de gente que propõe um projeto na surdina para implantar um sistema que o SUS nunca ia conseguir. Que propõe um PL na surdina para uma associação de direito privado mandar na profissão e mandar na saúde do seu filho. Porque se todos estivessem de fato preocupados com a qualidade da terapia ABA, ninguém ia falar assim, não, beleza,
Eu não quero saber se você fez uma pós, eu não quero saber se você fez um curso técnico, eu não quero saber se você fez um mestrado, eu não quero saber se você fez um doutorado, ou eu não quero saber se você fez uma graduação em análise do comportamento que ainda não existe. Não me interessa o nome, a forma. Me comprova que a sua formação tem, 1000 horas de conhecimento em análise do comportamento. E que o conteúdo programático desses conhecimentos são esses pontos aqui, ó. Você estudou 1000 horas? Você estudou esses pontos? Então, para mim, vale. Eu não quero saber se é doutorado, se é mestrado, se é pós, se é graduação, se é curso técnico. Isso é uma certificação inteligente. Isso é pensar na qualidade. Mais ou menos como é o que está tramitando no projeto do coaching, da regulamentação da profissão de coaching. Mais ou menos como tem no projeto tramitando da psicopedagogia. Isso é ser inteligente sem bairrismo. E olha que eu vendo curso de pós-graduação. E olha que eu vendo curso técnico. Mas não interessa. Aí é a concorrência. Todo mundo vai lá e monta os seus cursos, estuda, comprova as 1000 horas e vira analista do comportamento e vai trabalhar. E quem quiser ser professor vai ter mestrado e doutorado. Quem quiser ter um atendimento melhor, ser diferenciado, vai fazer uma certificação internacional, que não é lei no nosso país, que não regulamenta a profissão no nosso país. E aí quem puder pagar, contrata analista de comportamento, mestre, doutor, com aquelas 1000 horas, mais mestre, doutor, mais certificação internacional, mais bam. Agora, o mercado fica ali, justo, acessível para todos, razoável. Vamos colocar uma coisa padrão razoável. Os analistas de comportamento têm que vir da educação ou da saúde, por exemplo, e terem um curso de 1000 horas, não importa o nome. Ponto. Ok. Como qualquer formação profissional. E comprovar, 2 anos de estágio ou 2 anos de experiência prática. E a comprovação desses 2 anos de experiência prática pode ser por carteira anotada numa clínica, por relatórios e assinaturas de notas fiscais, recibos de famílias que foram atendidas, coisas assim. Ou seja, vários critérios que aceitariam essa comprovação prática profissional. Não precisaria os caras serem supervisionados pelo grupinho X, pelo grupinho Y, ficar todo mundo amarrado e todo mundo bancando a vida boa dessas pessoas mau caráteres, que não estavam no autismo anos atrás porque não tinha grana, agora que tem eles estão. Beleza? Então assim, apoio a audiência pública, mas se tiver, se preparem para ouvir as verdades. Compartilhem esse vídeo, pessoal. Nós precisamos aprovar o PL 1917 de 2021 e rechaçar a todo momento o PL 3102 de 2021 e todos os outros parecidos. E rechaçar essa petição pública mentirosa de apoio ao PL 3102 de 2021. Precisamos. E precisamos daqui para frente apoiar PLs razoáveis no que toca a formação e a qualidade da análise do comportamento e dos seus profissionais no Brasil, para que tenhamos conselhos imparciais e não associações parciais com interesses pessoais. Um abraço.